Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Bahia, 2-1 na Arena Fonte Nova. Os gols do Palmeiras marcados pelo Rafael Veiga e o Flaco Lopes de cabeça no final da partida. E o gol do Bahia marcado pelo Lúcio Rodrigues. Com essa vitória, o Palmeiras chega aos 67 pontos na competição. Está com um a menos que o Botafogo e o Botafogo joga daqui a pouco com o Atlético Mineiro. Antes de soltar o pós-jogo aí falando da partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Palmeiras 2, uma virada no fim e que a gente vai debater bastante. Eu estou ao lado do Gustavo Zupac, do Ubiratã Leal. Que prazer estar com vocês nesta noite de 20 de novembro. Palmeiras sendo Palmeiras, Gustavo Zupac, boa noite. É isso, Felipe, boa noite ao Bira, boa noite ao fã de esportes. A gente pode olhar essa vitória sob três diferentes aspectos. A primeira delas, Palmeiras fez um bom jogo? Não fez um bom jogo. Não sei qual será a linha de raciocínio do Abel Ferreira sobre a atuação do Palmeiras, mas o Palmeiras não fez um grande jogo. A essa altura do campeonato, isso importa? Não, importa pouco, porque o Palmeiras tem que se manter vivo na briga pelo título. E hoje foi uma vitória que, para o campeonato, ela é fundamental, porque a rodada hoje prevê uma prévia da final da Libertadores, então é um jogo onde o Botafogo pode perder pontos, Botafogo que também está desfalcado, como o Palmeiras esteve. Então, assim, foi uma vitória muito importante para o campeonato e foi uma vitória que, mesmo não vindo com um bom futebol, como você destaca, ela vem com alguns aspectos que remetem ao Palmeiras vencedor. É isso. Que é a resiliência, acreditar até o final, ser um time competitivo, etc e tal. Então, da atuação eu não gostei. E acho que o palmeirense também não gostou. O Palmeiras esteve perto de perder o jogo e o palmeirense ia reclamar da atuação, tivesse perdido o jogo. Mas não perdeu, venceu com o gol do Flaco no finalzinho e tá muito vivo. Não tá vivo não, tá muito vivo na briga pelo título. E a gente tá vendo, né, o Bahia perdendo gols. Esse é um gol anulado um pouco antes. É um gol anulado, porque obviamente quando a bola bate no atacante do Palmeiras, do Bahia, ele estava em posição irregular. E o lance seguinte é o gol do Palmeiras e aí a bola cruza. A bola entra muito, né? Dois jogadores que o Abel colocou no segundo tempo. O Vanderlan no lugar do Caio Paulista e o Flaco para jogar de profundidade e aproveitar esse tipo de bola, cruzamento, e a bola quica dentro do gol e sai. E aí, Bira, a gente tava vendo os melhores momentos, não que o Bahia tenha feito um futebol total, massacrado. Imagina, viu, o Everton fazendo defesas, assim, importantes. E aí vai lá o Palmeiras. E o que eu acho incrível é isso. Para reforçar essa cara do Palmeiras, tem um gol anulado do Bahia, meio acidental, o impedimento, claro, mas eu tenho dúvida se essa bola entraria se fosse direto. Porque eu acho que não. Eu também acho que não. Então, assim, a bola pega no Jean Lucas, o Jean Lucas seria o autor do gol. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí vai o Palmeiras e faz 2-1. Bira, boa noite. Bom, boa noite aos companheiros, boa noite pro Fã de Esportes. Foi Palmeiras sendo Palmeiras, mas o Bahia do último mês sendo o Bahia do último mês também. O Bahia não faz um jogo ruim. O empate estava um placar sob medida, mas se fosse boxe e o jogo terminasse 1-1, fosse para decisão dos árbitros por pontos, até acho que o Bahia ganharia por pontos do jogo. Eu, pelo menos, votaria no Bahia. Era um empate em que o Bahia teria sido melhor. Só que o Palmeiras, sendo Palmeiras, encontra atalhos, encontra caminhos para ganhar jogo. E o Bahia, sendo o Bahia das últimas rodadas, um ponto só nas últimas 6 rodadas, o Bahia é incrível como o Bahia deixa oportunidades passarem. Aquele jogo contra o Vasco, 3-2 ali, né? O Bahia ali massacrando no final e não conseguindo gol. O Bahia tem perdido muitas oportunidades e o Palmeiras soube aproveitar. Esse último, o gol do Palmeiras, aí você até falou que entrou muito. Eu não acho que ela entrou muito, mas ela entrou o suficiente para não termos dúvida. É isso. No visual, você olha e fala gol. Gol. É não foi monte de... né, duas, gol da 3, assim. assim. Alemanha naquela Copa de 2010. Mas foi o suficiente pra gente não ter dúvida que o gol foi bem marcado. Quer dizer, o gol nem é marcado na hora, ele é marcado pelo VAR, o juiz não dá. Mas o Palmeiras encontrou caminhos e o que é mais importante desse caso? Não só são 3 pontos que o Palmeiras conquista nessa altura do campeonato, o que é importante é ganhar, como você falou, né, Zupac? Mas você está ganhando um jogo em que
era possível perder pontos, eram pontos perdíveis. Sim. Porque você já começa a fazer a contagem regressiva do campeonato a essa altura e você fica fazendo a conta ali, tanto o palmeirense quanto o botafoguense. Ou torcedores de outros times que estão em outras brigas, como o Bahia, na briga pela Libertadores. Fala, esse jogo aqui tem que ganhar. Esse jogo aqui, putz, seria bom ganhar, mas esse jogo aqui dá para perder ponto. Adversário forte, tudo. O palmeirense olhava a tabela, bom, o Bahia não vem bem, mas o Bahia teve 10 dias para preparar para esse jogo, ficou 10 dias pensando nesse jogo, preparando, recuperando, retomando as energias, um jogo que o Bahia joga em casa, precisando da vitória, porque o Bahia está brigando por vaga na Libertadores. Esse é um jogo difícil, talvez a gente não consiga ganhar esse jogo, mas foi lá o Palmeiras ganhou. Como o jogo do Botafogo hoje, é um Exato. jogo onde, embora seja no Independência com portões fechados, mas é um jogo onde pontos podem ficar pelo caminho. Né? Exato, então todo mundo está fazendo aquela conta. O palmeirense olha a tabela do Botafogo e vê, tem São Paulo, tem Inter, tem Atlético Mineiro, alguns jogos ali que dá para perder ponto. Mas quais são o palmeirense falando, né? Quais são os meus jogos? Aqui o Bahia é um, o Fluminense talvez é outro, o teu confronto direto. O campeonato é tão doido que essa conta existe e eu tenho convicção de que o Botafogo olhou para os jogos contra Criciúma e Cuiabá no Rio e falou, esses são 6 pontos. E o Botafogo deixou 4 pontos nesses 2 jogos. Mas esse é o Campeonato Brasileiro, é assim mesmo. É impressionante, né? A gente tá vendo uma reta final, contagem regressiva tanto em luta pelo título, Libertadores, rebaixamento. A gente vai passar limpa a rodada, mas focando no jogo que terminou agora, essa virada do Palmeiras 2-1. O que eu acho interessante, Zupá, que eu queria jogar para você, assim, o Abel me parece... Não são temporadas espelhadas, óbvio, são roteiros diferentes, mas tem muita coisa que lembra. E uma coisa que, para mim, é a marca desse Palmeiras... Claro, a marca eu acho que é essa resiliência, essa coisa de não se contentar com ganhar, quer ganhar mais, ao mesmo tempo se perder, se levantar rápido. Mas essa coisa de ter um fragmento do ano em que parece que o time dá uma... E eu não estou falando mentalmente, de bola mesmo, assim, que o Abel parece que, puxa, preciso mudar o time e ele leva um tempo... para onde eu preciso ajustar. E aí ele dá uma ajustada, ele muda aqui, muda ali. O jogo de hoje, o que teve de Palmeiras, o que teve do Abel que ele precisou tirar para fazer essa vitória acontecer ou não? Foi um roteiro que não teve isso, porque se citou. O gol foram 2 alterações dele. Poderia ser acidental, sorte, não necessariamente o visionário e tal, mas o que teve mão de Abel nessa construção do resultado de hoje? Assim, o Palmeiras ele vinha num jogo muito travado, né? O Palmeiras está sem o Estevão, né? Que esteve com a seleção brasileira ontem. E aí ele vem com o Dudu aberto pela esquerda, né? O Veiga de novo de segundo volante, né? Praticamente. O Dudu aberto pela esquerda e o Dudu não vem sendo titular nessa volta de lesão. O Maurício centralizado. E a novidade do dia foi o Felipe Anderson utilizado pela direita, né? Embora ele tenha jogado muito assim na Itália, mas no Palmeiras o Felipe tem jogado prioritariamente aberto pela esquerda, porque na direita está o Estevão. E onde está o Estevão não se mexe, né? E sem o Estevão, geralmente outros jogadores passeavam por lá com o Felipe pela esquerda. Hoje foi o contrário, mas não funcionou. O Dudu pela esquerda até tentou, mas ainda é um Dudu longe, assim, acho que do melhor ritmo dele, não consegue envolver os adversários. E pela direita o Felipe ficou muito travado também no jogo, tendo que baixar muito para marcar também. O Maurício participou pouco. Então, assim, o jogo do Palmeiras fluiu muito pouco. Uma das poucas oportunidades que o Palmeiras teve de achar um passe vertical mais próximo à área foi o lance em que o Maurício acha o Rony é derrubado, falta, e o Veiga, na meia-lua, e o Veiga marca o golaço que a gente viu há pouco. Aliás, um lindíssimo gol, mais um gol de falta, mais um gol do Rafael Veiga e um lindíssimo, raro gol de falta numa distância tão curta. Mas foi uma das poucas jogadas que nem foi concluída, mas que o Palmeiras conseguiu entrar com bola no chão, por baixo, por dentro. Porque o jogo do Palmeiras não fluiu. Aí o Abel começou a mexer, começou a olhar para as opções e começou a mexer. Colocou o Rômulo, né? O Rômulo não jogava, acho que há mais de mês. O Rômulo joga pouco, não tem 200 minutos. Ele entra até antes do Flaco. Entra na primeira leva de alterações, entra o Rômulo, entra o Vanderlan e entra o Gustavo Gomes, né? Porque o Murilo, lamentavelmente, se machuca mais uma vez. E aí, mais pra frente, ele bota o Flaco para ter um pouco mais de referência. E aí ele aproveita o fato dele ter o Vanderlan, que é um cara que cruza bem, para mim, é mais jogador, bem mais jogador que o Caio Paulista, embora não seja tão experiente quanto o Caio. O Vanderlan cruza muito bem e o Flaco entra para fazer o que ele está acostumado a fazer. Então, o gol do Palmeiras sai das virtudes dos jogadores que o Abel colocou. Mas ele fez as mudanças porque a ideia original que ele tinha para o jogo não funcionou. O Palmeiras teve muita dificuldade para construir o seu jogo e viu o Bahia gerar mais chances e criar mais. É o que você falou. O Everton trabalhou muito mais do que o Adriel. Embora o jogo tenha terminado 2-1 para o Palmeiras. É isso. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Palmeiras
2-1 sobre o Bahia. Palmeiras na segunda colocação, agora com apenas 1 ponto do Botafogo. E na próxima rodada enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.